Montei para vocês uma aula para explicar o que é esse projeto DNA do Brasil. E aí, conversando com a Patrícia, que é pós-doc lá no laboratório, eu falei, mas ela tem uma introdução que é meio básica. Ela falou, não, faz. Então, assim, não se ofendam se essa introdução for um pouco básica demais, tá? Mas eu acho importante para a gente ter uma dimensão do que é o genoma humano e todas as oportunidades que a gente tem de pesquisa e de melhora da saúde humana ao estudar o genoma humano. Então eu começo essa aula desse momento, né? Aqui todos nós começamos como essa primeira célula, o resultado da fecundação. Essa célula começa a se dividir inicialmente em células idênticas a elas mesmas. Nesse momento a gente já tem uma primeira onda de diferenciação, então algumas células já se especializam, já se dividem aqui para formar os tecidos extraembrionários, enquanto essas células da massa celular interna vão dar origem a todos os tecidos do embrião. E se esse embrião seguir se desenvolvendo, eventualmente ele vai dar origem a esse conglomerado de trilhões de células que é um ser humano, né? Então eu acho que uma das perguntas mais fascinantes em biologia é como é que essa única célula, e é claro que isso não está em escala, né? Como é que essa única célula sabe como se multiplicar e como se especializar e se organizar para dar origem a um ser complexo como esse aqui. E aqui eu podia ter uma drosófila, podia ter um C. elegans, podia ter o zebrafish, que alguém aí é apaixonado. É tão fascinante quanto. Como é que essa primeira célula de um organismo multicelular sabe se organizar e se multiplicar e fazer isso tudo para dar origem a esse agrupamento de trilhões de células tão organizado? E essa célula sabe fazer isso porque ela segue uma série de instruções que foram formadas ali no momento da fecundação, que é o seu genoma. Tá? Formado aí na forma desse DNA, dessa molécula, ou dessas, no caso do genoma humano, que são várias, né? Então, eu sempre quando eu trabalho muito com divulgação científica, e quando vocês forem explicar o que vocês trabalham para os seus pais, se eles não forem dar aula, eu acho que ajuda a gente a fazer essas analogias. E a analogia que eu faço é que o genoma de um organismo é uma receita que a natureza segue para a formação e o funcionamento daquele organismo, tá? No nosso caso, é uma receita de 3,2 bilhões de letras. E o alfabeto da natureza são essas 4 letras, as 4 bases, A, T, C e G. Então, se o genoma é uma receita de um ser vivo, o que são os genes? Os genes, seguindo essa mesma analogia, vão ser as instruções dessa receita. Tá? O nosso genoma é composto de aproximadamente 20 mil genes, 20 mil instruções. Então eu marquei aqui nesse pedaço de genoma humano 3 genes. Esse gene daqui, ele representa as instruções para a célula formar essa proteína. Esse segundo gene são as instruções para a célula formar essa segunda proteína, e da mesma forma esse aqui faz com que a célula produza uma terceira proteína. As proteínas em conjunto vão fazer as células fazem os órgãos e tecidos que fazem a gente. Uma forma da gente ver o poder do genoma é quando a gente enxerga alguma coisa que deu errado. Então, por exemplo, se a gente tem uma alteração de uma letra, uma base nesse gene, que codifica essa proteína. Isso é o suficiente para essa proteína não ser feita ou não ser funcional, e isso causa um fenótipo muito específico, que é essa incapacidade da formação correta dos membros dessa criança nessa forma de nanismo. Tá? E aí tem um outro conceito muito importante, né? Isso aqui são várias pessoas, a gente está aqui, todos nós somos humanos, logo nós somos todos o produto de um genoma humano. Mas o genoma da gente pode ser igual um do outro?
falem alguma coisa. Não, né? O que aconteceria se os nossos genomas fossem todos idênticos? Nós seríamos todos iguais, nós seríamos clones, ou nós seríamos gêmeos univitelinos, né? E o quanto o genoma de duas pessoas é igual? Pensem aí num número. Olha para uma pessoa do mesmo sexo, de preferência, e pensa o quanto o meu genoma é igual ao dessa pessoa. Nosso genoma é 99,9% idêntico uns aos outros. Tá? Então, esse 0,1%, e vejam, é 0,1% de 3 bilhões e 200 milhões de bases. Então, ainda é um número grande, mas é 0,1% que eu tentei ilustrar aqui, né, com essas basezinhas aqui em amarelo. Essas variações são responsáveis pelas nossas características individuais. Tá? E, claro, as características individuais mais óbvias são a nossa aparência, né? Então, essas variações estão envolvidas na determinação da nossa aparência, mas elas estão envolvidas também em todos os nossos processos fisiológicos. Se você cicatriza melhor ou pior, você forma um queloide ou não, isso de alguma forma está sendo influenciado por essas pequenas variações que existem no nosso genoma. Né? Se você metaboliza açúcar mais devagar do que o amigo, de novo, isso de alguma forma está escrito no seu genoma, onde você acumula gordura, como você responde a medicamentos, por que você não responde a esse antidepressivo e a pessoa do lado responde, isso de alguma forma está influenciado também por esse 0,1% de diferenças, de variações que existem entre o genoma de cada um de nós. Então, o grande desafio da genética humana do século XXI é a gente identificar quais são as variantes genéticas que estão associadas a cada uma das nossas características normais. Tá? A gente tem características mendelianas, como por exemplo aquela doença lá, aquela acondroplasia que eu mostrei, né, em que eu tenho uma alteração em um gene, já é responsável por um fenótipo. Então, essas são doenças mendelianas, são doenças muito raras, quer dizer, são doenças raras, mas com uma genética simples, um gene. E isso a gente vem enfrentando já com bastante competência nos últimos 30 anos, a identificação desses genes. O grande desafio agora é a gente entender a genética por trás das características comuns. Porque essas são características comuns, hipertensão é uma doença frequente, mas a genética dela é complexa. Ou seja, ela é um resultado do somatório de várias dessas variações genéticas num indivíduo. Então, esse é o nosso grande desafio, entender a genética dessas características comuns. Tá? E se a gente entender essa genética, a gente pode fazer testes preditivos e saber qual é a sua predisposição genética para desenvolver, por exemplo, hipertensão, qual é a sua predisposição genética para desenvolver algum tipo de câncer, qual vai ser o melhor medicamento para você, baseado na sua genética. Então, vão ser as consequências da gente entender o papel das variações, desse 0,1% de variação entre o genoma de cada um de nós. E a gente tem uma outra coisa interessantíssima quando a gente estuda genomas em geral e o genoma humano em particular, que é um outro desafio enorme, que é a gente entender função gênica e como isso pode ser depois traduzido em novas terapias. Então, isso é uma história emblemática em que se foi identificada uma família que tinha um colesterol extremamente baixo, independente do que aquelas pessoas comiam. E quando foram analisar o genoma dessas pessoas, descobriram que eles tinham uma mutação, uma alteração nesse gene. Esse gene normalmente produz essa proteína, essa mutação faz com que essa proteína não seja produzida, ou que tenha uma atividade muito baixa. Tá? Ora, se baixar a atividade dessa proteína causa
uma baixa de colesterol, isso foi eventualmente transformado, foi a base para o desenvolvimento desse medicamento, que é um anticorpo contra essa proteína, que é usado para pessoas com colesterol muito alto no sangue. Então vocês veem como também, escondido nos genomas de cada um de nós, a gente tem aí possibilidade de fazer descobertas sobre função gênica, e essas descobertas eventualmente podem ser traduzidas em novas terapias, né? Eu botei aqui mais um exemplo para vocês, que eu acho legal essa história também. Isso aqui é a história que começa com gado. Existe uma raça de gado que dá para perceber que ele é extremamente musculoso, né? E estudando a genética desse gado, descobriu-se esse gene daqui. E eventualmente, isso aqui é uma criancinha recém-nascida, já com uma panturrilha de atleta, estão vendo? Ela com 7 meses, com uma coxa musculosa, uma panturrilha musculosa, e essa criança tem uma alteração nesse mesmo gene, no homólogo lá do bovino, né? E esse gene, então, que gene é ele? Que é esse? O que ele produz? Ele produz essa proteína. E agora, o que vai ser feito com isso? Não sei, mas é um caminho. Será que a gente pode, de alguma forma, usar essa informação para tentar desenvolver alguma terapia para distrofia muscular ou para perda muscular inerente do processo de envelhecimento, tá? Então isso aqui são os exemplos de descobertas feitas a partir do genoma e que podem levar a gente a abrir novos caminhos para o desenvolvimento de terapias mais avançadas. Então, o estudo do genoma humano significa uma série de oportunidades em saúde. E olha, eu vou ficar falando de genoma humano porque é o que eu estou trabalhando, mas o estudo dos genomas de qualquer espécie, dos vários modelos, seja o C. elegans, a abelha, a levedura, enfim, tudo isso é uma forma da gente entender biologia e, eventualmente, também pode levar a esses novos conhecimentos. Então a gente tem as oportunidades em saúde, como eu mostrei para vocês aí, dependendo do que você descobre naqueles genomas, você tem pistas ou novos caminhos para o desenvolvimento de novas terapias. E quando a gente souber a genética por trás daquelas nossas características comuns, a gente vai poder então fazer um uso dessa chamada medicina genética preventiva, em que eu vou saber as minhas predisposições genéticas, as minhas predisposições a partir da minha genética. E qual é a vantagem de eu saber isso? É a gente lembrar, né, que nós não somos só um produto da nossa genética. Tudo bem, a minha genética diz que o meu sangue é O positivo, isso eu não consigo mudar, a não ser que eu faça um transplante de medula óssea, eu até posso, né? Mas nós somos um produto também do nosso estilo de vida. E isso é uma ótima novidade, porque eu posso ter toda a predisposição genética para hipertensão, mas se eu não, ninguém deve fumar, mas eu em especial, se eu não fumar, se eu fizer muito exercício, não comer gordura, talvez eu nunca manifeste aquilo, tá? Então esse é o poder do que a gente quer usar a nossa genética para saber das nossas predisposições. Então, e vocês vão ouvir muito falar disso, medicina e saúde de precisão, é essa medicina que quer tratar o indivíduo como único, a partir do seu genoma, poder prevenir doenças, né? E isso tem um impacto em saúde pública, porque você aumenta a eficiência, diminui custo, e é um motor de inovação, como vocês também viram, né? Essas descobertas podem ser traduzidas eventualmente em novos produtos. Então, baseado nesse conceito da importância da variação entre os genomas de diferentes populações, de diferentes indivíduos, né? O primeiro projeto que quis ter um mapeamento da variação genética nos seres humanos foi esse projeto 1000 Genomas, o 1000 Genome Project, que foi iniciado nos Estados Unidos em 2008. Em 2008, sequenciar 1000 genomas era um desafio herculâneo, tá? E aí eles pegaram amostras de populações de diferentes regiões do mundo, sequenciaram esses genomas e criaram um banco de dados muito importante de variações, tá?
de a gente entender que variações existem nessas populações, quais são mais frequentes em quais populações. Isso deu um primeiro panorama geral dessas variações. Só que eu não sei se vocês se dão conta que a gente está vivendo um momento muito incrível do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico em relação ao custo de sequenciamento. O primeiro genoma humano custou, acho que 3 bilhões de dólares e demorou 15 anos para ser feito. Hoje, por $1.000, você sequencia um genoma em 24 horas. Tá? Então, esse avanço tecnológico, e aqui com as novas tecnologias, sequenciamento de nova geração, sequenciamento em paralelo, que fez essa curva dar essa baixada mais abrupta, isso permite agora que a gente vá explorar genomas humanos numa escala completamente diferente. Então, aqui nesse mapa eu tentei colocar alguns dos projetos genomas que estão acontecendo em diferentes países, e agora cada país está cuidando da sua própria população. Então, a gente tem desde a Índia, com 10, o K é 1.000, tá? 10 mil genomas, a Arábia Saudita, o Catar vai sequenciar a sua população inteira, 300 mil genomas, China, Estados Unidos e Coreia do Sul. Depois de ganhar o Oscar, Coreia do Sul vai sequenciar 1 milhão de genomas da sua população. A Inglaterra, que foi pioneira nesses programas, com 500 mil. Tá? Essa é a escala que a gente está gerando agora, que a gente tem a capacidade. E é importante, por que esse número? Porque esse é o número que a gente precisa para ter poder estatístico, para conseguir identificar as variantes genéticas associadas às características comuns. Cada variante dessa tem um peso muito pequeno, então você precisa de um N muito grande para ter poder estatístico de fazer essas descobertas. E o que chama atenção nesse mapa, além desses números incríveis, é esse buraco aqui no Brasil, desde o projeto dos 1.000 genomas. Tá? A gente tem algumas iniciativas, né? A professora Ícia, na Unicamp, criou uma plataforma que se chama Iniciativa Brasileira de Medicina de Precisão, que é uma plataforma onde ela desejava que as pessoas depositassem sequências de genomas e exomas brasileiros, para a gente centralizar essas informações. A professora Maiana, aqui do departamento, tem um projeto muito bacana que estuda idosos da cidade de São Paulo. Então, eles já geraram, eu acho que são 1.600 genomas de indivíduos, chamava 80 a mais, eu não sei qual é, mas enfim, com esse interesse nessa genética do envelhecimento. E a professora Tabita, aqui também do departamento, está atualmente sequenciando o genoma de 150 índios. E isso vai ser muito importante para a gente poder acessar pela primeira vez as variações genéticas dentro dessa população. Tá? Mas se vocês olharem para as escalas, quer dizer, a gente ainda não tinha uma iniciativa nacional ampla e com a dimensão que a gente vai precisar para entender a genética da nossa população. E aí está acontecendo uma coisa também muito interessante, que é uma consciência internacional da falta de diversidade de dados genômicos humanos mundiais. Então, isso foi um artigo que saiu na Cell, capa da Cell, de 2019, mostrando que quase 80% dos genomas disponíveis atualmente, dos estudos genômicos, são feitos em populações, eles colocam aqui europeias, caucasianas. Tá? Basicamente europeu e norte-americano. A gente tem aqui uma fração boa de Ásia por causa da China, e a China realmente é admirável como país que colocou ciência como uma prioridade. E se a gente for olhar, aí a África, porque o pessoal, né, tem essa dívida com a África e põe dinheiro na África para gerar genomas africanos, mas nada expressivo. E se a gente for olhar a América Latina, e aqui a gente está falando da América Latina como um todo, não só Brasil, 1%. Quer dizer, isso é completamente desproporcional à distribuição dessas populações, o número dessas populações. Tá?
E aí a gente tem duas questões importantes aqui. A primeira é de desigualdade, né? Para quem que a gente está desenvolvendo essa medicina de precisão? Quem vai se beneficiar primariamente dessa medicina de precisão? Por enquanto, essa medicina de precisão ela é precisa para indivíduos com um background, com uma ancestralidade caucasiana, tá? E todos aqueles riscos e variantes genéticas associadas à hipertensão, por exemplo, que são descobertas em populações brancas, a gente já está vendo que esses cálculos não são tão precisos quando o indivíduo tem uma outra ancestralidade, tá? E o segundo, então a gente tem esse problema da desigualdade, e o segundo problema é a perda de oportunidades. Quando você deixa de estudar uma população, você está deixando de fazer as descobertas que estão escondidas aí nos genomas dessa população. Sei lá, o que a gente pode encontrar aí nesses outros genomas que não estão sendo investigados, tá? E por que estudar o brasileiro, né? O brasileiro não é marciano, mas o brasileiro tem uma coisa, a nossa população tem uma coisa muito interessante e muito única, que é a miscigenação, tá? Nós começamos como 5 milhões de índios, aí vieram os portugueses e depois outros europeus que trouxeram 5 milhões de africanos de diferentes... A gente fala africano, a África é um continente, vamos combinar, né? A gente trouxe africanos de diferentes regiões da África, africanos que nunca se encontraram na África, vieram se encontrar no Brasil, e a nossa colonização foi muito feita na base de miscigenação, desses povos todos se misturarem. Dando origem... Estou perdendo aqui as... Dando origem, então, a essa nossa população tão miscigenada. Brasileiro não existe cara. Qual é a cara do brasileiro? Qualquer um pode ser brasileiro, né? Uma forma da gente olhar essa miscigenação do ponto de vista genômico a gente consegue fazer uma análise superficial do genoma de uma pessoa e estimar que fração daquele genoma tem uma ancestralidade europeia, ameríndia e africana. E esses aqui são algumas pessoas que participaram de um projeto nosso de geração de células-tronco, de IPS, da diversidade brasileira. E a gente, quando fez essa análise, a gente viu que, claro, você vai ter desde aquela pessoa que é bem caucasiana, então tem aqui 95% do seu genoma é de origem europeia e tem uma pitadinha de ameríndio e africano, até essa pessoa aqui, que tem um bocado de ameríndio, um tanto de africano e uma pitada de europeu, né? Nós temos essa mistura e essa diversidade, não é que é todo mundo 30, 30, 30, não, a gente tem um pouco de tudo aqui. Isso aqui é a mesma figura, só que para agora centenas de pessoas, cada linhazinha dessa mais fina representa uma pessoa, e aqui ancestralidade africana, europeia e ameríndia. Então essas pessoas aqui que se auto-identificam como brancos, então essa primeira tem 90% de genoma europeu, 5% de índio e mais lá, sei lá, 2% de africano e assim por diante. E é interessante, né, que, por exemplo, esse indivíduo aqui que se auto-identifica como negro, tem 80% de genoma europeu, então, quer dizer, essa auto-identificação é um pouco desconectada do que os genomas falam para a gente. Mas, enfim, a mensagem aqui isso aqui é para ilustrar essa nossa miscigenação e diversidade, tá? Então, com isso, a gente resolveu propor a criação desse projeto DNA do Brasil, que é um projeto para caracterizar as variações, as variantes genéticas que existem na população brasileira. E aí, para fazer isso, quando você faz todos esses projetos genomas aqui, o valor de um genoma aumenta para burro quando você tem informações sobre a saúde daquela pessoa, sobre fenótipos. Tá? Um genoma sem os fenótipos, talvez a professora Tabita possa trabalhar com eles para ver as ancestralidades, de onde veio, como misturou. Mas do ponto de vista de saúde,
a gente precisa desses dados, né? Quer dizer, não dá para eu ir lá para abrir uma banca na Paulista, no fim do curso pedir também para vocês darem uma cuspidinha num potinho para mim, porque eu preciso ter informação sobre a saúde das pessoas que eu estou sequenciando. Então, a gente resolveu, dado a nossa carência de verbas, a gente resolveu aproveitar investimentos que já haviam sido feitos na caracterização clínica de grupos de brasileiro. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse projeto, o Projeto ELSA, o Estudo Longitudinal da Saúde do Adulto. Esse é o maior estudo epidemiológico atualmente em andamento no Brasil e que está acompanhando 15 mil funcionários públicos dessas 6 instituições aqui, então vamos de Salvador até Porto Alegre, e coletando dados de saúde e de comportamento. E o objetivo é entender doenças crônicas como cardiovasculares e diabetes e fatores de risco desses indivíduos. E isso é um estudo epidemiológico, que nunca teve verba para fazer o sequenciamento. Então a gente identificou esse grupo como um grupo ótimo para a gente iniciar um projeto de caracterização genômica do brasileiro. Aí vocês vão dizer, Lígia, fofo, né? Você falou do Brasil, mas são 6 cidades, né? Que Brasil é esse? Aí eu fiz o seguinte, eu peguei a informação sobre o estado de nascimento de cada um desses indivíduos. E quando a gente olha onde eles são, a gente vê que a gente tem sim uma concentração na costa, e essa concentração é proporcional, né, à distribuição populacional da nossa, mas a gente tem uma distribuição, assim, o mais amplo que a gente já conseguiu até agora da nossa população. A gente está fazendo esforço para aumentar a representação aqui da região norte, mas isso é um começo bem representativo da nossa população. E o bacana desse projeto é que eu já tenho um banco de dados enorme associado a cada pessoa dessas, com dados clínicos, morfológicos e sociais. E essas pessoas vêm sendo acompanhadas desde 2008. Então a gente está coletando, o pessoal do ELSA vem coletando esses dados e a partir desses dados eles já fazem várias descobertas e associações entre algum estilo de vida e um maior risco de alguma doença, mas o que a gente vai entrar agora é com os genomas. E eles também já têm o DNA extraído dessas pessoas. Então seria a forma mais eficiente da gente começar um projeto desse, que já houve um investimento, muito trabalho feito. Então a gente vai começar esse projeto DNA do Brasil com esses 15 mil participantes do ELSA. E aí, esse projeto, inicialmente, ele tem 3 pilares principais. O primeiro é incluir a população brasileira em pesquisas genômicas. Tá? E como é que a gente vai fazer isso? Quer dizer, a gente está querendo colocar o Brasil aqui nesse mapa e endereçar essa falta de diversidade existente. Tá? Então a gente vai fazer isso, sequenciando esses 15 mil brasileiros e criando um banco de dados que eventualmente vai ser de acesso controlado, mas acesso público. Tá? Em que todo mundo que tiver uma pergunta biológica ou outra que possa fazer uso desses dados vai poder acessar e usar isso nas suas pesquisas. Depois vem a parte, então essa é a parte braçal do projeto, gerar essa sequência. Aí vem a parte de inteligência, que é você entender o impacto dessas variantes que a gente vai achar na nossa população com diferentes características, né? Então é a hora em que a gente vai pegar aquele banco de dados de fenótipos do ELSA e cruzar com os dados genômicos daquela população, tá? Para tentar identificar variantes que estão associadas a diferentes características. E o terceiro, e aí de novo, né, a gente não sabe o que a gente vai achar nesse genoma, sei lá, se eu encontro alguém que tem uma alteração num gene e eu vou ver e ela tem uma característica interessante, enfim, tipo aquela história do colesterol. E aí a gente tem esse terceiro pilar, que é muito o trabalho da professora Tabita aqui do departamento, que é a partir do DNA aprender sobre a nossa história, aprender sobre a formação e a evolução da nossa população, né?
Então, quando os portugueses chegaram aqui, nós éramos 5 milhões de índios. Esses índios foram praticamente dizimados. Muitas dessas populações, a maioria dessas populações não existe mais. Só que fragmentos do genoma desses indivíduos ainda existem, que é essa fração verde aqui, no genoma do brasileiro atual, no genoma da gente. Tá? Então, quando a gente sequencia esses 15 mil brasileiros, a gente vai ser capaz de extrair essas frações de ancestralidade ameríndia e tentar reconstruir essas populações e entender o que aconteceu com elas. Uma outra coisa interessante, nesses 500 anos, existem regiões que estão representadas com maior frequência na população atual? Se elas estão, houve algum tipo de seleção natural? Existe ali alguma variante genética que confere alguma vantagem? São várias coisas, a gente pode pensar em várias perguntas para responder com isso. E a mesma coisa para o componente africano, né? Então eu agora também posso extrair desses genomas todos esse componente, essa fração amarela e reconstruir a história desse tráfico escravo. Eu não sei se vocês se dão conta, mas com a instauração da Lei Áurea, toda a documentação relativa ao tráfico escravo foi queimada, né? E então as pessoas que têm uma ancestralidade africana não sabem africano sul, norte, este, oeste, né? Então a gente pode devolver essa informação, recuperar essas origens. E mais, a gente vai encontrar aqui, porque eu não trouxe ninguém, porque trouxeram africanos de diferentes regiões da África e que se misturaram aqui, a gente vai encontrar combinações genéticas que não existem na África, né? Porque esses povos nunca se encontraram lá. Então tem muita coisa aí nova para a gente identificar estudando os nossos genomas. Tá? O que eu ia mostrar aqui? E aí o mais bacana que aconteceu nessa história é que a gente começou só com o ELSA, eventualmente a gente mostrou esse projeto, conseguiu chegar no Ministério da Saúde. A gente foi primeiro no Ministério da Ciência e Tecnologia, que achou bárbaro, mas não tinha um tostão, como vocês bem sabem, né? E aí a gente descobriu que o Ministério da Saúde estava muito interessado em fazer um programa, estabelecer um programa de medicina de precisão no Brasil, não sabia por onde começar e eles vão começar encampando esse projeto. Então, no final do ano passado, eles já me encomendaram um projeto para ir além dos 15 mil. Tá? Se vocês olharem os números que tem por aqui, né, a gente vê que 15 mil é um começo muito importante, mas a gente vai precisar de um número muito maior. Então, a gente está identificando e conversando com outros desses estudos. Não existe só o ELSA, tem esse ELSI, que é o Estudo Longitudinal da Saúde do Idoso, que acompanha 9 mil brasileiros de diferentes regiões acima de 60 anos. Corações de Baipendi, o EPIGEM, com 7 mil, tem um grupo em Vitória que estuda 1.000 índios lá da região de Vitória, e a gente está mapeando que outros estudos já existem para a gente incluir aí nesse grande banco de dados do projeto DNA do Brasil. Tá? Então, gente, eu só queria terminar deixando isso aqui com um logo, é sempre legal, e dizer que isso é um projeto de infraestrutura. Isso não é um projeto da Lígia, isso não é um projeto da USP, isso é um projeto para o Brasil. Quer dizer, eu tenho lá a minha pergunta científica que eu estou interessada em responder com esses genomas. Tá? Eu, particularmente, estou interessada em olhar pessoas que tenham mutações em genes e ver se isso tem algum fenótipo. É uma forma de você entender a função gênica. Mas isso aqui é um banco de dados que vai estar disponível para todo mundo. Quer dizer, por isso que a gente está dizendo que isso é um projeto de infraestrutura e que vai beneficiar a pesquisa de todo mundo que quiser usar esses dados para responder as suas perguntas biológicas, tá bom? Então é isso. Obrigada.